Tendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão do Pleno e solicito à Comissão do Plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e conselheira substituta Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a presidência informou o adiamento da pauta da conselheira Renata Calheiros, bem como fez comunicações acerca do PAT e da Resolução Normativa número 3 de 2025. Não mais havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relator o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. TC 6773 de 2024, prestação de contas de governo municipal, solicitada à vista pelo conselheiro Anselmo Brito. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 8416 de 2023, prestação de contas de governo municipal, adiado para a próxima sessão. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 7724 de 2023, prestação de contas de governo estadual, retirado de pauta. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 5949 de 2024, prestação de contas de governo municipal, retirado de pauta. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 7509-2024, retirado de pauta. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 18187-2024, entre outros, totalizando 4 processos que tratam de representação, todos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, o conselheiro Rodrigo Siqueira fez uso da palavra para convidar todos para a Corregedoria Day, evento realizado em parceria com a Escola de Contas. Em seguida, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheira Selma. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Conselheira Renata. Senhor presidente, eu não estava presente na sessão. Aprovado. Antes de facultar a palavra para as senhoras conselheiras e senhores conselheiros, eu queria aqui agradecer a presença dos acadêmicos do curso de Administração Pública da Universidade Federal de Alagoas, do campus de Arapiraca. E agradecer também a professora Fabiana de Cássia de Araújo Silva, ter a gentileza aí de trazer a turma de administração aqui para o tribunal para que a gente possa cada vez mais se integrar com a sociedade. A importância desse programa, que é o programa do Tribunal de Portas Abertas, ele está cada vez mais mostrando e trazendo para a sociedade, principalmente para os estudantes, como que funciona um tribunal, a possibilidade de vocês começarem a se integrar e saber da importância do Tribunal de Contas com relação a todo o recurso público que é destinado, tanto para o Estado como para os municípios de Alagoas, ter o órgão fiscalizador junto da sociedade. Então, e vocês, com certeza, serão os fatores multiplicadores das informações de tudo que vocês estão vendo aqui, além da história do tribunal, através do nosso memorial, que também está inserido no programa dessa visita de vocês aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, aproveite. Nós estamos todos abertos para qualquer tipo de pergunta, os servidores, os conselheiros, o próprio Ministério Público. E, mais uma vez, tenho certeza que esse programa, Perrônio, é um programa que a gente tente cada vez mais solidificar ele, porque é de interesse da sociedade como um todo. Agora fica facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheira Anselmo. Senhor presidente, hoje, infelizmente, eu não tenho nenhum processo pautado. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Presidente, eu tenho para relatar
aqui o processo TC, de número 1510/2025. Eu vou fazer uma leitura inicialmente pela tela do meu computador, estou sem a minuta aqui. Se trata de uma representação com pedido de cautelar apresentado pela empresa Spartan Comércio Limitada, inscrita no CNPJ de número tal, e cuja demanda está relacionada a possíveis irregularidades no pregão eletrônico de número 18/2025, lançado pela Agência de Licitações, Contratos e Convênios de Maceió. Tem como objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de kits escolares destinados aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino de Maceió, nas especificações e quantidades constantes no anexo único do edital. Em sua peça inaugural, a representante alegou restrição à competitividade em razão da existência de direcionamento através de especificações excessivas. Alegou também a exiguidade do prazo para o fornecimento dos bens, seria incompatível com a complexidade do objeto. E, por fim, a aglutinação indevida em um único lote de itens pertencentes a famílias diferentes. Nessa linha, a representante, em sede de tutela de urgência, requeriu a determinação de suspensão do certame supracitado na fase em que se encontra, dado aos seus apontamentos quanto à aglutinação indevida, também com relação à possível restrição do caráter competitivo e a exiguidade do prazo. Aí eu vou pedir vênia a Vossas Excelências para dispensar a leitura dos itens. Vou ler só o primeiro item, o item A. Se trata do item A do lote 1, a título de exemplo. Ele fala com relação à agenda, fala em fabricação personalizada, ele não fala em fornecimento, ele fala é uma ata para fabricação de agenda personalizada, só a título de exemplo. Os itens citados, de modo exemplificativo por este relator, também foram objeto de análise pelo parquet, quando da elaboração de seu parecer, o qual chamou a atenção para o fato de que certos itens não demandam mera personalização de produtos já existentes, mas sim a própria fabricação do produto, o que por seu turno daria mais substância à alegação de exiguidade do prazo previsto no edital para o seu fornecimento, que seria de 15 dias a contar da solicitação. O órgão ministerial argumentou ainda o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, a plausibilidade das alegações de fato e de direito, fatos supervenientes à abertura deste processo que convergiriam com aspectos dos pregões realizados pelo município de Maragogi, Pilar e Marechal Deodoro. Nesses termos, o Ministério Público de Contas opina pela submissão do feito ao Pleno para fins de instauração. Nosso gabinete, no dia 21/2/2025, preliminarmente encaminhou notificação à senhora Meire Soares Porciúncula, diretora-presidente da Agência de Licitações, Contratos e Convênios de Maceió, requisitando documentos essenciais à análise do pedido cautelar e também ao juízo de admissibilidade. Foi notificado também, senhor presidente, o controle interno, e ambos apresentaram manifestações
respectivamente, as folhas, as peças de número 19 a 30 do processo. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Bem, o relatório do conselheiro Rodrigo, né, ele é capaz de reunir todas as informações do processo. Nós recebemos essa representação que questiona a aglutinação de itens em lote único nesse pregão. E essa é uma característica que está presente em diversas licitações realizadas agora nesse mesmo período por vários municípios alagoanos, né? Registro de preço para aquisição de kits de material escolar, e eles são organizados em lotes, de acordo com os segmentos de educação, né? Ensino fundamental, anos iniciais, pré-escola, e aí são formados lotes com esses kits. E a grande preocupação é que os kits, como foi posto pelo conselheiro Rodrigo, eles reúnem itens comuns de prateleira, né? Lápis, borracha, apontador, que pode ser fornecido por qualquer distribuidora, e itens a serem confeccionados especificamente com as características fornecidas pela administração. Então, cadernos, agendas que têm a capa personalizada, as páginas com marca d'água. Então, são produtos a serem fabricados do zero, né? Então, são lotes que reúnem materiais de natureza diversa. E a grande preocupação nossa foi que que não existisse um nicho próprio de mercado que abarcasse esse tipo de aglutinação, né? A regra, nós sabemos, na lei de licitações, é a divisibilidade, né? Quando a gente tem itens divisíveis ou objeto divisível, é que eles sejam adquiridos por item, né? Quando nós temos a licitação de kits escolares, se admite sim a aglutinação por conta de logística, por ganho de eficiência, ganho econômico, então se admite sim. Mas nesse caso em específico, são itens de natureza muito distinta. E existe sim essa preocupação, né? E com o passar do tempo, o processo evoluiu, né? O processo aqui no tribunal teve o primeiro parecer do Ministério Público de Contas em fevereiro. Então, de lá para cá, a licitação ela se desenrolou no município, e nós verificamos também circunstâncias na fase externa da licitação que reforçam a preocupação inicial. Houve uma grande variação entre os lances, né? Os lances que se iniciaram num determinado valor e vieram com a efetiva competitividade até mais ou menos a faixa dos 14 milhões, e dos 14 milhões para baixo somente prosseguiram 2 empresas que chegaram até 9 milhões. Então, assim, uma grande variação que no final ficou comprovado ser um grande mergulho, porque as 2 primeiras colocadas foram desclassificadas por inexequibilidade das propostas. Então, nós temos essa preocupação. Esse comportamento da fase externa, ele parece corroborar com essa inexistência de um nicho de mercado próprio para esse objeto aglutinado, e por isso é que a nossa manifestação, após essas diligências iniciais feitas pelo conselheiro Rodrigo, continua sendo no sentido da necessidade de apuração dos fatos, né? A decisão monocrática do conselheiro Rodrigo, que determinou essas diligências instrutivas, inclusive, ela levanta a preocupação de que não consta dos autos o estudo técnico preliminar, e que esse documento técnico poderia afastar esses questionamentos levantados no processo. Mas, sendo trazido aos autos o estudo técnico preliminar, ele não é suficiente a dirimir todas essas dúvidas, né? Porque não existe um enfrentamento dessa questão específica dos itens de natureza diversa e de nichos de mercado diverso. Então, diante de tudo isso, o Ministério Público continua a opinar pela admissibilidade, pela necessidade de apuração desses fatos, até porque é um fato que se repete em todos esses municípios, né? Agora, essa semana mesmo, nós recebemos uma representação referente à licitação de Marechal Deodoro, em que também há esse questionamento sobre aglutinação. O mesmo questionamento existe na licitação do Pilar, existe em Maceió, existe em Maragogi. Então, é um padrão de licitação que está se estabelecendo, e é importante que o Tribunal de Contas realmente dirima todas essas dúvidas, seja para obstar uma licitação que não tem o melhor formato, seja para validar essa prática administrativa, né? Nos autos existia ainda uma outra questão, porque pairava sobre uma das empresas, inclusive a vencedora na fase de lances,
suspeitas sobre a validade de alguns documentos de habilitação. Entretanto, como essa empresa, nessa licitação de Maceió, ela foi desclassificada por inexecuibilidade de proposta, nós entendemos que houve nos autos a perda de objeto quanto a esse aspecto. Então, a manifestação do Ministério Público é nesse sentido. Conselheiro Rodrigo. Presidente, então, dando sequência, nós fizemos... Vou fazer uma leitura bem resumida do meu voto. Nós fizemos o juízo de concessão da cautelar. Nós estamos indeferindo na linha do que foi já decidido inúmeras outras vezes, em situações análogas, que é a contracautela referente a possível prejuízo a uma política pública tão relevante, que é a política pública educacional. Então, ponderando, nós não entendemos como razoável, pelo menos nessa fase processual, a concessão da cautelar. Com relação ao juízo de admissibilidade, também de uma forma bem resumida, eu me convenço cada vez mais de que essas representações elas estão preenchendo os requisitos de admissibilidade. Eu acredito que é pelo menos a terceira ou quarta representação que me chega com esse objeto, kit escolar. Pontuo também que a aglutinação em tese ela não é vedada pela legislação de regência. Todavia, para se fazer essa aglutinação é preciso que tenha amparo em estudos técnicos preliminares que demonstrem a viabilidade técnica e a economicidade para a administração pública. Também a gente está pontuando aqui que o prazo, já que a ata traria como elemento fornecimento, ou melhor, fornecimento de alguns bens e também fabricação de bens, nós entendemos que essa fabricação ela não seria pertinente para a modalidade licitatória e também não justificaria, no caso, a aglutinação. E, por via transversa, o prazo para fornecimento, que seria de 15 dias, passa a ser, no nosso ponto de vista, um prazo, pelo menos em princípio, não razoável. É pontuar também, presidente, que essas licitações elas têm uma característica muito interessante, porque se fosse apenas o fornecimento dos bens, teria um valor X. Mas aqui, no momento em que a administração ela exige que todos esses bens sejam personalizados, a gente acaba perdendo um pouco o controle quando comparado ao mercado, ao que se pratica no mercado. Então, eu vejo como necessário estudos técnicos que demonstrem nessa linha também que essa personalização ela não traz um prejuízo econômico ou, ao contrário, que essa personalização é imprescindível para a implantação da política pública, de modo que nós estamos trazendo voto no sentido de não conceder a cautelar, mas determinar a instauração como processo de representação. Só fazer uma pergunta. Eu entendi que teve uma desistência, ela já tinha ganho a licitação, ou no próprio processo a empresa desistiu, não conseguiu o preço que estava inexequível. A própria comissão de licitação, né, na fase de aceitabilidade da proposta, houve a fase de lances e quando ela apresentou a proposta readequada, a própria comissão verificou que aquela proposta readequada, de acordo com o menor lance, ela não era passível de ser atendida, conforme os preços de mercado, né? Então, a comissão, considerando que aquela proposta não ia ser, a empresa não ia conseguir executá-la com aqueles valores que eram incompatíveis com os valores de mercado, a própria comissão desclassificou e convocou a segunda, que também foi desclassificada pela mesma razão, convocou a terceira, que foi inabilitada, e a quarta colocada, que foi... que seguiu, acho que, não sei, hoje eu não consultei, mas da última vez em que eu consultei, eu estava na fase de amostras. Apresentação de amostras. Ok.
Então, está em discussão o processo. Conselheira Selma. Senhor presidente, esse processo, na linha daquele muito parecido com o conselheiro Alberto, que nós discutimos semana passada, em que eu até, concordando, fui vencido, mas assim que fui convencido da questão do potencial prejuízo, dano reverso. E Vossa Excelência, muito sagaz, Ney, espera aí, estamos em maio agora, então esse perigo não é tão assim, tão vigoroso. Vossa Excelência, não, tem que suspender, tem que clarificar. E naquele caso em especial, se não me falha a memória, o valor era sigiloso, parece que era sigiloso. Nesse aqui eu não sei se tem uma estimativa de valor, quantos milhões deve ser, ou se também é sigiloso. Esse processo chegou aqui dia 6 de fevereiro, e a licitação estava atrasada para dia 7. E dia 7 foi enviada para o órgão ministerial, que depois aí, 13 ou 14 de fevereiro, fez a sua primeira manifestação no sentido, inclusive, concessão da cautelar pelo que ela viu. Aglutinação, desculpem, que o Ministério Público viu. Aglutinação de itens diferentes no mesmo lote, que apenas reiterando o que falou a procuradora, de fato, a regra, quando há essa possibilidade, é se buscar por itens, buscando, de fato, a vantajosidade na licitação. O lote é uma coisa excepcional, que para lote deve existir uma finalização, uma explicação razoável para que isso aconteça. E os elementos são a agenda pedagógica do aluno e comunicação escola e pais. A exemplo, estojo escolar duplo em tecido resinado, toalha de mão felpuda, sacochila, pasta escolar para condicionar o material com alça de mão e costal, garrafa 500 ml squeeze, boné personalizado, camiseta com manga, necessaire, caderno, entre outros materiais escolares. Isso num lote. Isso a mim parece estranho. E eu acho que o tribunal deveria atuar como atuou naquele processo anterior, que até o objeto, aparentemente, não vou dizer que é o mesmo, mas é semelhante, muito semelhante. Pela primeira decisão, pela decisão monocrática que tem aqui, tem cautelar, mas aqui eu não vejo assim explicitamente a não concessão. Eu não só tem cautelar e tem determinação. Eu acredito que a cautelar não foi deferida como solicitado. Aí depois o processo voltou ao Ministério Público, que pelo tempo que o processo veio aqui, da minha manifestação, e só voltando agora, não existiria mais razão para manutenção do pedido de suspensão do certame. Mas entender que, a situação ainda continua, por assim dizer, estranha, esquisita. A gente tem que verificar isso de fato. No mais, aí eu fico na dúvida, até saber da minha assessoria, que a doutora Estela falou que não existia o estudo técnico preliminar. A minha assessoria parece que identificou, eu não sei se ele foi depois, posterior. Ainda assim, não haveria no estudo preliminar qualquer consideração sobre a existência de itens comuns e itens personalizados ou a viabilidade de mercado econômica para a aglutinação no único lote, mesmo tendo apresentado esse estudo preliminar. Aparentemente, isso não está lá. A exemplo, no item 10 desse mesmo estudo técnico, há apenas uma justificativa genérica para essa aglutinação em lote. É como, no caso que nós decidimos também, está se pedindo aquele parquinho dos meninos em plástico amadeirado, algo nesse sentido. Uma justificativa, essas especificações excessivas é porque vai ficar na área externa. E se for colocar o parquinho ali numa quadra que é coberta, numa área coberta?
haver necessidade para aquilo, então a justificativa genérica ela não consegue convencer para que fique ali certa, possível, inclusive um estudo de viabilidade para aquilo, que não seja mais custoso, menos vantajoso adquirir, como lembrou o conselheiro, a questão da personalização, que aparente não consta dos autos. Até coisas assim imprevistas, que no edital há 15 dias para o fornecimento do itens de fabricação específica após solicitação. 15 dias de fabricação. E o prazo previsto, depois de empenhar, a regra é que a entrega deverá ser feita após 30 dias dessa providência. Então, a rigor, se vai se fabricar para depois se fornecer, e mesmo empenhado para depois se fornecer, eu ainda acho que o prazo é extremamente exíguo. Eu, pedindo vênia, conselheiro Rodrigo, claro que a questão da liminar parece que pelo tempo de duração do processo do certame, mesmo porque esse processo ele foi de alguma forma suspenso, acredito que tenha seguido os seus trâmites, mas aí há também nesse ínterim, que o processo, essa sessão pública, apesar de marcada para 7 de fevereiro, deve ter acontecido, e há uma informação, inclusive lá, nessa linha, acho até anterior ao segundo, até o primeiro parecer ministerial, não, primeiro, que a sessão pública seria retomada em 13 de fevereiro. Então, daria para o tribunal ter atuado a contento e agido com mais carinho quanto à questão do fornecimento desses kits. E assim, pedindo vênia ao relator, eu entendo que esse processo, a representação ela deve ser acolhida e o tribunal tomar as providências de praxe, senhor presidente, nesse sentido. Queria fazer ver se eu entendi, a personalização do material comprado. Eles colocam, para colocar o nome da prefeitura, que for. Cara, olha, isso aí eu acho que a gente tem que estar incluído no preço, que não tem nenhum gestor que não queira que bote o nome da prefeitura. Não existe isso. Tem que ter prefeitura municipal tal, prefeitura tal. Pode até, com relação, sendo um custo, vamos dizer assim, representativo, que não queira botar também, ele tem 50 escolas, encarecer, botar as 50 escolas. Mas eu acho que o gestor eu acho que ele tem o direito, e eu acho que é importante, porque você tem que avaliar também a questão política do gestor. Interessa para ele botar escola, prefeitura municipal, tal. Entendeu? Acho que essa personalização, ela se faz necessária para a ótica do gestor. Então, a gente também tem que entender essa escola estadual, escola municipal. Eu acho que é importante para o gestor. Eu só queria fazer essa observação. Continua facultada a palavra. Pois não, conselheiro Rodrigo. Eu voto pela admissibilidade, eu só estou negando a concessão da cautelar. Em votação, conselheiro Anselmo já votou, conselheira Renata. Relator. Ok, conselheiro continua com a palavra. Aprovado. Presidente, eu trago para relatar na sequência o processo TC 8308/2023. Se trata de contas de governo do senhor José dos Santos, referentes ao município de Olho d'Água do Casago, do exercício financeiro 2022, cuja documentação foi protocolada nesta Corte no dia 29 de abril de 2023. Inicialmente, os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal por meio do relatório de número 79/2023, fez análise dos principais pontos de controle definidos
no ato da presidência de número 104 e opinou inicialmente pela citação do gestor para que apresentasse defesa diante dos achados de auditoria. O gestor foi citado, compareceu aos autos por meio do protocolo de número 0406/2024, ocasião em que também encaminhou os documentos que foram requisitados pela diretoria. Os autos retornaram à DEFAFON, que por sua vez emitiu o relatório conclusivo, opinando pela regularidade com ressalvas, de modo que nós encaminhamos os autos ao Ministério Público de Contas, por meio do parecer de número 1695/2025, opinou pela rejeição das contas ao relatório, senhor presidente. Doutora Estela. Bem, a manifestação da segunda Procuradoria de Contas foi no sentido da emissão de parecer prévio recomendando a rejeição das contas, o que fundado nos seguintes pontos principais. O não reconhecimento do documento apresentado como relatório de controle interno ante a incompetência do agente e a ausência de observância do padrão mínimo de análise, abertura de créditos suplementares em percentual muito elevado, desvirtuando o papel da LOA e subvertendo a função dos referidos créditos adicionais, abertura de créditos suplementares em percentual superior ao permitido na LOA, infringindo o disposto no artigo 167(5) da Constituição, o que pode configurar, em tese, crime de responsabilidade, a ausência de adequado detalhamento dos gastos com educação e saúde, o que impediu a análise qualitativa dos gastos públicos, não utilização do saldo resultante de superávit dos recursos do Fundeb no exercício financeiro anterior, no primeiro quadrimestre subsequente, em descumprimento ao prescrito no artigo 25, parágrafo 3º da Lei 14.113/2020, e insuficiência do portal da transparência com prejuízo ao controle social, ao controle externo e à fiscalização dos gastos públicos. Conselheiro Rodrigo. Presidente, eu vou fazer uma leitura resumida do voto. Nós estamos trazendo voto no sentido de emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor José dos Santos, gestor do município de Olho d'Água do Casado, exercício financeiro 2022, considerando como fatores determinantes a infringência à norma contábil, tendo em vista a não atualização da previsão de receitas, atrasos na transmissão do CIOP, fragilidade na elaboração do relatório de controle interno. Apresento o voto no sentido de que o Pleno decida por emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor José dos Santos, no sentido de aprovar com ressalva, senhor presidente, e também expedir as recomendações que eu peço venha a Vossa Excelência para dispensar a leitura, mas me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos ou tirar qualquer dúvida de qualquer membro da Corte. É como eu estou votando. É em discussão. O processo é relatado pelo conselheiro Rodrigo. Conselheira Selmo, com a palavra. Eu entenderia que o parecer prévio, que deve ser encaminhado ao órgão julgador, à Câmara Municipal, ele deva ser pela reprovação, pelo descumprimento do limite em educação, e aqui o descumprimento é por não considerar aquela rubrica da manutenção da secretaria, porque ali a gente não sabe o que de fato vai para o ensino e o que são despesas satélites, despesas que não têm a ver com a educação. E é dever do gestor ele discriminar isso. Aliás, como fez a DEFAFOI nas contas do governador. Essa parte do dever de casa foi feita, a DEFAFOI fez. Não tem razão, ainda mais em processos aqui de 2022, 23, 21, 20, isso não ser feito. Nas contas do Estado foi verificado que rubricas, lazer, fardamento, algumas bolsas de curso superior, inativos,
faziam parte das despesas de manutenção. E está lá explícito na legislação que isso não pode compor a base de cálculo para cumprimento do limite mínimo constitucional. E, em função disso, é que eu venho reiteradamente entendendo que, apesar do tribunal entender que se é despesa meio, então está valendo para custear a atividade fim de uma forma ampla. Apesar disso, eu continuo insistindo que isso seria dever do gestor discriminar e mais dever ainda o tribunal exigir e fiscalizar. Também, Excelência, o outro achado que eu entendo pela reprovação é que o ente ele não cumpriu no exercício de 2022 aquele percentual que ele trouxe do ano passado do Fundeb não feito para fazer neste 2022. Deixou de fazê-lo. E deixando de fazer, desobedeceu a legislação e, inclusive, ele aqui concorda, ele confessa que, de fato, não atingiu aquele percentual mínimo de aplicação. E, sendo assim, por esses dois motivos, Excelência, é esse o meu juízo de valor quanto à reprovação das contas em questão. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, precisa fazer algum esclarecimento aqui com relação... É importante, principalmente com relação ao índice. Tá. Com relação ao índice, né? Descumprimento do limite com educação. A diretoria e também nosso gabinete identificou que foi aplicado com educação esse já é um ponto batido, né? Foi aplicado com educação percentual de 44%, portanto acima do limite mínimo determinado pela Constituição. Com relação ao que foi mencionado pelo conselheiro Anselmo, eu entendo que ele tem razão no que se refere à necessidade que o tribunal tem de identificar especificamente se cada despesa realmente é uma despesa que pode ser considerada como despesa em educação. Cada aquisição, cada pagamento. Ocorre que na diretoria de fiscalização municipal isso não vem sendo feito historicamente, né? A sugestão que nós dávamos diante daquele modelo antigo de tramitação era que o gestor, por não ter obrigação de encaminhar discriminado, né? Porque não está no nosso normativo, o gestor encaminha de acordo com o que o tribunal solicita para ele, da forma que o tribunal solicita para ele. Então, naquele modelo antigo que nós tínhamos, eu vislumbrava que o tribunal precisava avaliar cada contratação, já que ele tinha a obrigação de encaminhar os contratos para o nosso tribunal, e a partir daí fazer a glosa daquilo que era indevido, né? Eu não sei qual foi a metodologia utilizada pela DEFAFON. Eu ainda não peguei as contas, apesar de estar no meu gabinete desde a semana antepassada, as contas de governo de 2024, ano base 2024. Eu não peguei para analisar qual foi a metodologia utilizada pela DEFAFOI. Mas talvez essa seja uma oportunidade da gente, em discutindo essa matéria aqui em pleno, exigir ou solicitar que a diretoria de fiscalização municipal ela aprimore seus instrumentos de fiscalização para identificar se de fato o gestor está colocando, e às vezes faz, não é por má fé não, às vezes faz por ignorância ou desconhecimento, mesmo para que a gente possa auxiliar no que se refere a melhor orientar o gestor na elaboração de sua contabilidade pública. Então, com relação a isso, eu entendo que a preocupação do conselheiro Anselmo faz todo sentido, mas que o nosso gabinete não poderia atuar como auditor de controle externo, né? Nós somos julgadores, nós temos que manter essa neutralidade permanentemente, sob pena de contaminar toda a relação jurídica processual.
Aí entra aquela discordância que eu tenho com o colega. Eu não nos vejo como um advogado do interesse público. A gente tem que perseguir, de fato, o interesse público e tal, como todo servidor tem que perseguir o interesse público, né? Isso é um princípio constitucional. Mas nós atuamos aqui como magistrados. Nós somos corpo de magistrados, submetidos aos princípios da magistratura, todas as vedações da magistratura. Os documentos, inclusive da associação do qual o colega faz parte, a Audicom, os documentos que elas elaboram mencionam expressamente magistratura de contas, né? Então, eu não poderia substituir, sob pena de invadir a função, que é da auditoria de controle externo, e fazer no meu gabinete esse tipo de auditoria. Eu tenho que ter um relatório, né? Esse é o meu ponto de vista, de modo que, concordando com a preocupação do colega, eu divido apenas com relação ao encaminhamento. Eu acho que aqui não dá para a gente presumir que o gestor, diante da ausência de informações mais específicas de cada item, não dá para a gente presumir que o gestor não cumpriu o mínimo em educação nem em saúde. É como eu mantenho meu voto com devida vênia, senhor presidente. Okay. Conselheiro Anselmo. Questão de fazer substituir a área técnica, que inclusive nesse pleno já teve proposta de se julgar se quer encaminhar os autos para a competente. Está registrado nos anais do tribunal, e essa proposta nem nossa foi, por mais absurdo que pareça. É questão de fazer análise. Fazer análise. Se meu gabinete pode fazer e deve fazer, senhor presidente, vai ser feito dessa forma. Mas não vamos começar a discutir sexo dos anjos ou se anjo tem sexo. Por que não, já que somos pontos recentes, vamos converter então o processo em diligência para que uma sugestão, para que o gestor discrimine os gastos com educação, para que nós possamos avaliar, contando inclusive com a análise do setor competente. Seria uma sugestão, então, ao invés de simplesmente acharmos e assim aprovarmos. Isso é temerário, é um risco para um corpo de julgadores. Porque a gente avaliza aquilo que não está claro. A gente avaliza aquilo que contraria não só a legislação, como o próprio modo de proceder interno, que todos nós aqui sabemos. Eu não sei se o colega faz parte da Tricom, mas deve fazer também, assim como eu faço parte da Tricom. E digo ao senhor, com muito orgulho, faço parte também da Audicom. E aí eu não renego, infelizmente, as minhas origens. A gente tem, ou em regra se tem, é uma questão de cada um, a gente, em regra, tem aquela questão do pertencimento. Esse maior orgulho. Até gosto mais quando me chamavam de auditor substituto de conselheiro. Eu tinha o maior orgulho. E sinto, na verdade, tendo vindo da área, sem nenhum demérito a quem foi escolhido integralmente no caráter político. E eu, como conselheiro Rodrigo, também somos escolhas políticas, apenas escolha políticas meio vinculadas, né? Você pode escolher, mas tem que ser daquela área técnica. E assim foi feito. Isso aqui nós não devemos, eu acho que somos gratos, mas não empenhamos a alma. Isso eu tenho certeza. Não devemos favor a ninguém a respeito disso. Mesmo porque, para ser escolhido, devemos estar em determinada situação. E estávamos. Mas, reiterando, retomando, não se trata de uma questão de se substituir a técnica, com aquela introdução que eu fiz. Mas eu entendo de fato, fazer aquilo que a gente deve fazer, porque partindo desse pressuposto, como aparentemente presidente,
de que os relatórios das diretorias técnicas, e o doutor Estela não entenda isso como um assinte, e o próprio parecer do órgão ministerial ser vinculante para o julgador, nada mais, eu não vou usar outros nomes até para não dar confusão, mas nada mais absurdo. Mais absurdo. E não se convertia em diligência porque os processos eram muito antigos. Não se converte agora em diligência porque os processos são muito novos. Para mim isso é estranho, senhor presidente. E eu mantenho meu posicionamento. E tem uma outra possibilidade que eu falei aqui, é a questão também, excelência, do Fundeb, de um percentual que veio do exercício anterior, que deveria ser cumprido no exercício atual, em que o gestor aqui, ele diz, ok, de fato não cumprir. Essa parte também é motivo de reprovação. É isso, senhor presidente. Eu mantenho meu posicionamento. Conselheiro Anselmo, eu acho que em nenhum momento a nossa proposta sempre é a gente tentar melhorar. Se a gente, eu vejo, por exemplo, uma convergência das suas colocações com o conselheiro Rodrigo, mas que ela não está explicitada com relação a uma obrigação da diretoria. Se eu estiver errado, o conselheiro me corrija. Eu não tenho, veja só, a gente tinha uma confusão tremenda com relação aos conselheiros substitutos. A gente tem que propor, se você, o conselheiro Rodrigo, Vossa Excelência, um dos dois, propõe uma resolução e a gente vai aprimorando elas e a gente vai ver o que é melhor. Ou seja, toda divergência, toda discussão, ela traz possibilidade de a gente avançar. Aí a gente chegou agora e como eu estou vendo que existe uma convergência, alguma coisa, qualquer um dos dois traz uma proposta, se existe essa convergência, para que a gente vai e distribui, como a gente fez, nós demoramos uns 2 meses para aprovar essa daqui do coisa, aí, bota lá, tira para lá, para cá e tal, mas fica definido. Eu acho que essa é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. Se existe isso, e a gente tem essa possibilidade para colocar para a diretoria como uma obrigação também dela, se a gente aprovando desta forma, o que for aprovado, a diretoria vai cumprir. Presidência, perdoe-me, só uma parte. Oi, não. Presidência, eu não queria falar isso, mas argumentos, né? Eu não vou aqui falar, não quero ser pedante. Argumentação. Os argumentos, eles são construídos, eles podem entender a verdade ou podem ser falaciosos. Argumentação pura e simples. Lógica. Não vou adentrar nesse meio não, até para não ser mal interpretado. Mas eu me arriscaria a dizer que certos argumentos são falaciosos. Por que eu digo isso? Argumento de quem? Não, fale, Argumentos são falaciosos, excelência. Certos argumentos são falaciosos. Por quê? Quais argumentos? Pelo seguinte, senhor presidente, o gestor, ele é obrigado a mandar seus demonstrativos contábeis, financeiros, fiscais. Eles são erigidos com base em contabilização documental. Não precisa o tribunal dizer que ele tem que mandar os documentos sobre os quais tiveram contabilização e que geraram seus demonstrativos. Isso é inerente. Isso é inerente. Os demonstrativos, eles não aparecem feito mágica. Podem até ser feitos sem nenhum cuidado. Mas a regra é que a contabilização de documentos idôneos gerem aqueles demonstrativos. É assim que eles surgem. Tem regras para isso. É inerente, senhor presidente, os documentos, a documentação, a comprovação da validade e até da existência daqueles demonstrativos. Aqui que eu tô com dor de cabeça. É isso. Estou entendendo. Eu acho que me coloquei nessa possibilidade, mas aí a gente discute
em outro momento. Eu acho que só, presidente, Conselheiro. Vai de acordo com o que eu disse. O gestor não tem a obrigação de encaminhar discriminado tudo. A documentação que ele encaminha para a gente, se ela é suficiente, cabe à diretoria fazer a análise, usar a metodologia correta para identificar a natureza de cada despesa, né? Então, eu não consigo enxergar falácia nenhuma nisso daí. Tem outros pontos, eu não queria entrar em polêmica, eu acho que só quem perde é o tribunal, né? A gente já perdeu muita, tem um histórico, uma folha corrida grande de polêmicas, sem nenhum resultado efetivo, mas enfim, então eu não vou entrar em polêmica, senhor presidente, mantendo meu voto. Em discussão, continua em discussão. Em votação. Conselheiro Anselmo é pela rejeição. Hein? Vossa Excelência pela rejeição. É pela rejeição pelos dois fatos Dos fatos. que eu reputo gravíssimos. Ok. Conselheira Renata. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, eu acompanho o relator também. Senhor presidente, sem mais pauta. Pela ordem, conselheira Renata. Senhor presidente, eu gostaria de retirar de pauta o processo... É o 2296-2024, para que possa finalizar a análise do relatório. Ok. E dessa forma não tenho mais processo para hoje. Ok. Então, pela ordem, conselheira Raquel. Sem pauta, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, conselheiros, mesmo chefe público, todos que nos assistem. Venho relatar o processo de número 18.607/2024. Trata-se de uma representação recebida pela ouvidoria desta corte em relação à Prefeitura Municipal de Arapiraca. Trata-se de representação recebida pela ouvidoria, autuada via manifestação 84/2025, na qual o representante alega que, entre aspas, palavras do representante, o servidor público Rodrigo Barbosa acumula 3 cargos públicos comissionados há anos. Ele desempenha a função de gerente da UBS Vila Aparecida e, além disso, na mesma UBS ele também está na função de marcador de consultas e exames, contabilizando mais um salário. Ele, inclusive, tirou a antiga funcionária e a deslocou para outro bairro, só para ficar com o cargo dela. Portanto, na Unidade Básica de Saúde, ele recebe 2 salários. Além disso, ele tem um cargo também na Unidade de Emergência Dr. Daniel Oli, em Arapiraca. São 3 cargos públicos que ele está acumulando ilegalmente e tirando a oportunidade de outras pessoas que precisam dos empregos e poderiam estar empregadas se não fosse este uso indevido dos cargos. Consta dos autos, tem a distribuição 3.047/2024, que certifica a relatoria por distribuição deste conselheiro substituto, inclusive de Vossa Excelência, do conselheiro Otávio Lessa, para este que relata nesse momento. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 5 PMPC 6846/2024, GS. E pega alguns espaços. De reverso, a atuação das Cortes de Contas deve estar voltada ao exercício do controle externo em sua plenitude, mediante a realização da atividade fiscalizatória que lhe é própria, tendo como um norte, dentre outros, o interesse público e a legalidade. No caso de Testilha, observa-se que o representante não se encontra minimamente identificado. Não há informação sobre sua qualificação, tampouco a indicação do seu nome e endereço. Tratando-se, portanto, de denúncia anônima, motivo pela qual impõe-se a necessidade de regularização formal da representação sob pena de arquivamento. Antes posto, o Ministério Público opina pela realização de diligência preliminar à admissão do feito, com a finalidade de intimar o representante para que regularize a sua identificação, incluindo o seu nome completo, qualificação, indicação, endereço, etc., CNPJ, se for o caso, ou CPF, bem como anexo prova de sua existência, acompanhada de documentos comprobatórios que evidenciam os poderes ou signatário para representá-la, sob pena de rejeição em limine da presente representação. Após, requer o retorno dos autos ao parquê para manifestação acerca de sua admissibilidade. O relator, senhor presidente.
A manifestação da Quinta Procuradoria foi nesse sentido, né, conforme relatado pelo conselheiro Alberto, de um vício na qualificação do representante, o que obstaria a admissibilidade como processo de representação. Nós vemos que o objeto da representação, ele é um objeto de fácil verificação de acordo com as ferramentas, né, que existem no tribunal, ferramenta de BI do CIAP, inclusive, em que a diretoria pode fazer uma verificação de uma forma muito simples, talvez até, conselheiro, como uma medida preliminar também, de que fosse feita essa verificação, porque a notificação do representante para eventual continuidade como processo de representação, ela perderia até o sentido se houvesse uma atuação já ordinária do tribunal no sentido de detecção de acumulações indevidas, né? Então, uma sugestão também que haja essa comunicação à diretoria, porque evitaria a instauração de um processo autônomo específico de representação, se esta já for uma prática de verificação na diretoria de pessoal. Mas o parecer da Quinta Procuradoria, né, como eu já disse, no sentido de diligência para a emenda da representação quanto à qualificação do representante. Senhor presidente, Alberto. como muito bem colocou a doutora Estela, nós, inclusive, tentamos fazer essa verificação através de uma ferramenta que o Tribunal de Contas, em princípio, tem, mas não conseguimos. Em razão disso, e vou resumir, né? Então, vamos aqui. Então, em função de que já foi colocado, né, que não havia, em princípio, os requisitos da admissibilidade, mas, além disso, além dos pressupostos formais, também não vislumbra em juízo perfectório materialidade e relevância para justificar a atuação desta Corte de Contas. Deste modo, propõe a não admissibilidade para a interpretação da presente representação, vistos que estão ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 102, parágrafo 1º da Lei Orgânica desta Corte. Assim, eu proponho que Vossas Excelências decidam no sentido de não admitir a presente representação por não estarem ausentes os requisitos de admissibilidade previstos na Lei Orgânica e assim também arquivar o feito, dando ciência aos interessados e a publicidade para os fins de direito. É assim como eu proponho Vossas Excelências. Em discussão, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, o conselheiro disse que não conseguiu fazer a pesquisa para verificar vínculos no sistema do tribunal. Veja só, nós não estamos recebendo as denúncias com esse objeto em função do tribunal ter essa possibilidade. Daí fazer fiscalização macro, não pontual. Aí eu concordo com o senhor Rodrigo pela limitação que nós temos de toda a ordem. Mas, se o tribunal não está fazendo isso, eu não sei se, com todas as vendas, se não receber, porque eu até comecei pelo final, mas assim, a denúncia anônima, ela não é obstáculo para se receber qualquer comunicação aqui no tribunal. Não é. Desde que tenha indícios mínimos. Agora, se não tem indícios mínimos, e assim que eu venho manifestando, olha, não deixo de receber porque é anônimo. Não é por causa disso, é porque não tem indícios. E no caso, ele parece que dá a notícia e aponta. Talvez não tenha condições de apontar outros. Eu até entenderia que o conselheiro não está recebendo, porque é mais algo que vai entulhar o tribunal, no mesmo sentido do órgão ministerial, mas que a comunicação vá para a diretoria para que ela faça essa verificação de forma ampla. Parece que é isso que você está... Não, só não receber. Eu nesse caso... Se Vossas Excelências acharem assim... Eu até vou ver com minha assessoria que a gente também quer ter acesso a essa ferramenta, que embora a gente não vá substituir o órgão competente, mas se a gente pode de alguma forma ajudar
a fazer essa pesquisa e já encaminhar para que o órgão competente atue dentro das suas balizas legais, a gente não vai se furtar a fazer isso. Eu até sugeriria, assim, voltando, conselheiro, estou esperando o meu voto, que ao invés de não receber, se fazer a comunicação à diretoria para saber se de fato ela teria condições de fazer esse trabalho. Porque se não tiver, eu acho que nós deveríamos contar com essa representação até forçar a melhoria dos meios realizatórios do tribunal. No caso, seria essa a minha sugestão, ao invés de não receber, a gente converter em diligência para essa situação. E posteriormente se veio ao final o que se decide, se mantém ou se somos surpreendidos, olha, o ferramental está pronto, vai ser feito. Aí sim ficaria mais palatável para que eu decidisse de outra forma. Pois não, Excelência. Um comentário em relação a essas auditorias pela diretoria de pessoal. Eles não utilizam apenas o sistema do tribunal, eles utilizam também o sistema do TCU. Por isso que esses processos, a pesquisa que é feita pelo gabinete, ele não tem o mesmo resultado do que aqueles que eles obtêm no processo de auditoria. Eles lá. Porque eles justamente observaram que o sistema do tribunal ele ainda não faz filtros necessários da forma como o do TCU faz. Ele é mais preciso, o do TCU. Então, esses processos eles são feitos através do sistema do TCU, usa os dados do tribunal, mas na plataforma do TCU. Então, a rigor, em tese, é possível a diretoria fazer essa verificação. Com certeza. Eu ainda decidi, assim, nessa abstração, eu confesso a vocês que eu não fico à vontade, não ficaria à vontade. Então, meu voto seria nesse sentido, doutor Roberto, perdoe a teimosia, de ao invés de julgar já não recebendo, de converter o processo em diligência, para que a diretoria se manifeste dessa possibilidade de poder fazer essa verificação ou não. Podendo, até está sempre o meu voto. Voltando o processo, eu concordaria pelo arquivamento do conselheiro Alberto, mas nesse primeiro momento seria isso, senhor. O voto é que... No sentido de conversão em diligência, para que a diretoria possa fazer, se ela tem condições de fazer essa verificação. Conselheiro Alberto. Em princípio, conselheiro Anselmo, como eu inclusive coloquei, nós sempre procuramos os meios que existem dentro da nossa corte, fazer análises, fazer pesquisas que dirimam, né, as dúvidas e procure já trazer para o pleno algo que seja uma coisa exequível, né, exequível e dentro da legalidade. E nós, assim, tentamos, a conselheira Raquel, muito bem, me esclareceu, inclusive, que eu não sabia eu não sabia disso, né? Mas não é só isso. Eu, inclusive, coloquei aqui um parágrafo específico que, dada que essa Corte de Contas, inclusive agora, né, através de uma DPF última que teve, que temos prazos deixaram de ser impróprios para ser próprios, né? Das prestações de contas, que seria, digamos assim, o carro-chefe, e outras questões cuja materialidade e relevância são muito mais aquém do que o presente processo, e considerando que nós temos os recursos restritos, eu optei, em função de todo esse contexto, de propor Vossa Excelência justamente a não admissão, ao invés de colocar mais um processo e mover a máquina desta corte para uma matéria que, veja bem, não é que não tem importância a questão da acumulação de cargos, mas dada a própria proporcionalidade entre as outras obrigações do Tribunal de Contas, não acho que esse seja passível de ser admitido. Mas Vossas Excelências que decidirão. Continua a discussão. Eu queria que a conselheira Renata quer falar. Conselheira Renata. Lembro que, conselheira Raquel, nós chegamos a conversar entre os conselheiros uma proposta de um procedimento para verificação de casos em que ocorresse acúmulo de cargos sem que houvesse a necessidade de abrir um processo de representação.
Poderia resgatar um pouco a memória desse processo? Na verdade, esse processo, acho que ficou com Vossa Excelência, não foi? Ficou no tempo. Foi trazido para cá e eu acho que está até agora com Vossa Excelência, não foi retomado. A proposta era justamente nisso, como já existem processos de auditoria na diretoria técnica, inclusive o primeiro já foi finalizado, eu não sei dizer, mas acredito que a segunda etapa já esteja, porque o projeto era dividido em 3 etapas. A minha sugestão era no sentido de que esses processos eles fossem arquivados em função, apenas comunicado à diretoria, mas que os processos eles fossem apurados no decorrer da auditoria, para não haver vários processos tratando do mesmo objeto, ou uma coisa não interferir na outra, enfim. Mas isso consta da proposta de resolução, mas ela não transcorreu. Não, eu não estou lembrando direito, mas eu sei que tem alguma coisa que você está falando. Mas no caso específico, né, eu acho que, nesse caso, a gente tem condição, aqui dentro do tribunal, de verificar. Ainda digo mais, não é conselheiro Alberto, a sobrecarga, porque quem pode fazer isso é a DIMOP. A DIMOP tem tempo para fazer isso. Ele pega, chegar, levantar, porque, além disso, a gente tem as folhas de pagamento de todos os municípios. A gente tem as folhas, a gente tem... Por que a gente ainda não fez esse cheque com relação a isso? Porque a gente já tem no sistema que carimbar algumas coisas que podem acontecer. A pessoa ser médico, está em 3 lugares, a pessoa professor, algumas funções, aposentados, o pensionista. Então, essa parte do sistema ainda não fez essa trava para a gente exatamente não errar. Quando a gente tiver uma acumulação, saber que tem acumulação. Esse filtro. Então, mas já tem, vamos dizer assim, esses dados, a gente tem. A ferramenta que está sendo desenvolvendo de acordo com as condições do tribunal. Essa que é a demora. Mas um caso específico aí, eu acho que importante, simbolicamente, a gente tem condição de determinar aquilo que eu digo, a gente tem que ser efetivo. Se a gente tem condição de levantar, o cara está com os três, e inclusive o absurdo, o cara está na mesma UPA, com 2 na mesma, não tem nem erro. É o tribunal pleno se reunir e determinar imediatamente a solução do problema. Aí é que a gente tem que fazer, gente. É isso que eu quero passar nessas definições. Esse negócio de deixar para lá, para ver depois, ela se perde no tempo e a gente não fica efetivo. Linha aí que a gente não deixaria de lado a tutela de urgência, né? Mas a gente não criaria uma nova jurisprudência no sentido de gerar esse vai e vem de entendimentos. Só resgatando um pouco os entendimentos do nosso plenário, inicialmente a gente entendia que tudo isso daí deveria ser aberto processo de representação. A gente tem situações gravíssimas, concordo com Vossa Excelência, situações que chamam a atenção. O grande problema é que nós tínhamos uma diretoria de fiscalização que não conseguia trazer essa resposta para a gente. A gente admitia como representação, isso nunca retornava para julgamento em definitivo. Ou quando retornava, eu estou falando quando retornava, supondo, porque eu não me recordo de nenhum processo que tenha retornado para julgamento definitivo. Quando retornava, era muito longe do prazo e o servidor já não ocupava mais os cargos comissionados e tal. Eu lembro que nosso gabinete, por iniciativa da nossa assessoria, defendemos muito a necessidade da gente descongestionar as diretorias, né? E a forma que a gente encontrou foi sugerindo uma normatização, eu não sei que petar essa normatização. A doutora Raquel ficou encarregada de fazer essa minuta, está com o conselheiro Otávio, né? De modo que... pode falar, eu falei lá. De modo que a gente retornar ao entendimento que era anterior, porque a gente tem essa situação grave de 3, mas a gente tinha notícia de servidor com 12. Veja, e a gente não conseguia resolver o problema. Em alguns processos que eu vislumbrei urgência, necessidade de uma atuação
premente por parte do Tribunal de Contas, eu concedi cautelar monocraticamente, uma determinação monocrática para que o controle interno municipal pudesse tomar ciência daquela situação e adotar as providências sob pena de responsabilidade solidária. E fixando de imediato um prazo para que ele nos respondesse. Isso resolvia, na grande maioria dos casos, a gente conseguiu resolver dessa forma. No que eu particularmente chamo de meios alternativos de solução de um problema, né? Então, talvez o interessante seria a gente seguir o encaminhamento dado pelo conselheiro substituto Alberto, no sentido de não admitir como representação, de comunicar à diretoria para que ela possa estrategicamente incluir no plano de fiscalização, ou, sei lá, sua estratégia de atuação, porém, para não perder o time, conceder uma determinação ao controle interno e ao gestor para que eles adotem providências no sentido de, em se constatando aquela situação, fixar prazo para que o servidor possa optar pelo vínculo profissional. Então, seria essa a minha sugestão de encaminhamento, presidente. Porque atingiria tanto Então vamos a juntar, preocupação porque do conselheiro Otávio, como a preocupação do conselheiro substituto Alberto. Conselheiro, eu estou entendendo até a sua proposta, mas eu acho, continuo com a minha convicção. A DIMOP tem condição de, em 2 dias me dar essa posição de problema. Não sei por que eu tenho que esperar. Eu não entendo por que a gente tem que esperar. Deixa eu só auxiliar nisso. Raquel, Com relação ao último processo, porque eu estou falando porque eu trouxe um processo recentemente sobre isso. E justamente porque eu já sabia que aquele município era um município que já estava na auditoria, na primeira auditoria que foi realizada, antes de trazer para o pleno, para não ficar essa discussão, eu confirmei com a diretoria. E ela me disse que realmente o município estava, mas que ele não tinha respondido e me confirmou que a diretoria de movimentação do pessoal tinha condições de processar a representação. Então, assim, ficou formalizado nos autos do processo que eu trouxe que a diretoria, de fato, ela entende que tem condições de abarcar esse processo em paralelo à auditoria. Então, eu acho que... Trazido aqui no... Também, a gente meio que está terceirizando as nossas responsabilidades. Não tem que determinar nada para controle interno. É constitucional, está lá, explícito na Constituição. Se está aqui para o tribunal agir, eu não tenho que devolver para que eles ajam lá. Que coisa! É terceirizando. A competência do controle interno está lá, a matriz constitucional. Se existe, se não existe, também o tribunal tem que atuar. Se funciona, se não funciona, o tribunal atua. Se cumpre a determinação do tribunal de 2011, estamos em 2025. Eu vou procurar nos vídeos. Na época eu falei, vamos estar em 2030 e eu vou estar dizendo isso. Já estamos em 2025. E eu dizendo a mesma coisa. Desde 2011. Bom, eu acho que... Aí vamos botar as propostas. Vamos determinar para o controle interno que talvez ainda exista. Não, eu acho que é proposta. Vamos simplificar as propostas. Se ele quer falar alguma coisa... Que seriam etapas. Primeiro, não admitir como representação esse tipo de denúncia. Solicitar uma verificação junto à diretoria e alertar o gestor. Eu acho que dessas duas frentes não teria como não haver um resultado. Com relação a gente estava fazendo. É isso, conselheiro Renato, eu estou dizendo o seguinte. Repare só, a minha proposta, eu nem posso dar trabalho, né? A minha proposta, conselheiro, veja só, eu estou dizendo que a gente internamente tem condição de ver. Essa, eu vou dar o voto final, mas essa é uma proposta que eu estou colocando lá, mas hoje eu estou na presidente, então eu quero colocar a proposta. Porque eu sei que tem condição de dizer. Eu não preciso demorar com isso para que você venha para o pleno e a gente dê a definição que queira dar e que achar mais viável para o cargo. É isso o caso.
Então, eu estou querendo colocar isso. Agora, vamos pegar as propostas, a Renata já colocou o que está aí. Fazer a proposta do Alberto é o arquivamento, e me lembra aí só para a gente fazer a proposta. Arquivar. Basicamente, porque o que acontece também é que nessa denúncia, da representação, ele não tem elementos mínimos. Aqui não estou criando nada. Não tem elementos mínimos. E dentro do gabinete, nós tentamos, digamos assim, suprir, né, para dar alguma efetividade, que Vossa Excelência deu, não conseguimos. Então, por isso que eu trouxe. E colocando, a doutora Raquel colocou informação realmente que eu não tinha, que a ADMOP ela tem condição de abarcar, porque para mim eles estavam sempre sobrecarregados. Né? A movimentação do pessoal, a gente tirou metade do serviço quando não tem que estar negócio de coisa. Então, Alberto. veja que interessante. Não Eu tem. não tinha essa informação. Né? Para mim era sobrecarregado, por todo mundo. Não aqui, é. Né? A diretoria não é Então, sobrecarregada. Entendeu? Acho, inclusive, que Vossa Excelência aí nessa liderança pode conseguir um voto médio, digamos assim, né? Uma solução O que eu média. quero É compatível, eu vejo também a solução do conselheiro Rodrigo, porque o controle interno, ele tem a obrigação constitucional de apoiar o controle externo. Então, acho que não é incompatível as duas posições, entendeu? E Vossa Excelência... Não, aí você não voltou a botar a sua proposta pelo arquivamento. Diga só os pontos para eu anotar aqui. Porque não tem elementos mínimos. Pronto, Né? não tem elementos mínimos, sempre com os elementos. A conselheira Renata era um arquivamento, mas tinha um avanço. Era um arquivamento, né, Renata? Eu acredito que até uma decisão, no nosso gabinete, nós também discutimos com relação a esses processos. E nós tínhamos um entendimento inicial de que a primeira resolução, a primeira ação seria uma decisão simples, solicitando à ADMOP que verificasse, para então procedermos à análise do processo em si. E apura. Então seria, a gente arquivava, eu mandava para a diretoria para Então, levantar. antes de arquivar, A diretoria gabinete fazia o levantamento. tenha condições de fazer esse levantamento. Então, Ok, no caso, levantamento, que a diretoria. Admitiria, né? Admitiria para Presidente, porque, pelo que me consta, retirar de pauta e tal, né? decidido, inclusive, Isso que eu tô falando. com a ideia do conselheiro Rodrigo. De admitir, né? Olha, não vamos entulhar, a gente arquiva, mas faz a comunicação para a diretoria para ser, em algum momento, fiscalizado. O que eu agora fiquei assim um pouco pensativo foi na informação que, olha, a diretoria talvez não tenha condições de fazer. Então, a gente não está fazendo nada nem por um lado e nem pelo outro. Que isso me chamou a atenção agora, porque antigamente se arquivava não só esse tipo de processo, se arquivava, mesmo aqui a contragosto, às vezes eu voltava, acabei me convencendo, eu acabei topando a ideia, mas se informava a diretoria para que ela pudesse fazer uma fiscalização macro. E isso é o que está sendo decidido. Eu fico assim, eu concordo em uma parte muito grande com o senhor. Porque, veja só, quando eu cheguei aqui, não existia base, elementos. Não é uma questão só de agir passivamente, mas de agir de outra forma sem querer ultrapassar a competência de ninguém. Mas nós requisitamos GFIP, RAIS e informações que os municípios têm que dar à Receita, para a gente saber a base dos municípios da minha relatoria, pelo amor de Deus. Claro. Então, hoje, não é nem preciso mais fazer isso. A base de dados, eu acho que é de acesso. Então, somando ao que o senhor falou, não teria como o tribunal não ter a base de dados para pesquisar. Depois eu passo para você. Então, nesse sentido, com essa informação, que olha, a diretoria pode não ter condições. Arguo a diretoria, ver se tem. Tendo, como eu já até antecipo meu voto. A doutora Raquel já disse que tem.
Estou dizendo que tem, porque não é possível que eu fiz 6 anos nessa presidência, eu não Mas sabia nós que tem estamos condição. aqui ainda Pelo amor de falando Deus. em certeza. Aí eu tô morto, se eu não souber em disso. hipóteses. A gente vai decidir sobre hipóteses. Vamos decidir sobre hipóteses. Deixa... Pois não, diga você. São que tem condições. Eu ainda acho que o tribunal tem que buscar estratégias para exercer o seu controle externo de forma efetiva. Tá? Esse é meu entendimento. Acho que a estratégia da abertura de processo individual se provou historicamente como muito ruim. Tanto é que nós mudamos a nossa jurisprudência aqui no tribunal para determinar o arquivamento. Como Vossa Excelência está dizendo que tem condições, então eu mudo meu entendimento, a gente volta à estratégia anterior e manda tudo para a diretoria. Eu tenho vários processos. Estou falando a DIMOP, Para a DIMOP. eu posso afirmar a você. Mudo. Assim, A DIMOP tem condição. a gente muda aqui, eu vejo um retrocesso. Eu acho muito mais importante o resultado efetivo ao final, para que o tribunal possa apresentar para a sociedade, né? Eu vejo um retrocesso no sentido de a gente mudar uma jurisprudência que busca uma otimização, uma racionalização nas ações do nosso tribunal, e a gente volta àquele modelo antigo de abertura de processo de representação, e a gente vai ter que abrir processo de representação não só para esse caso, eu concordo com Vossa Excelência que é grave, mas a gente vai abrir contra alegações de acumulação. Vamos ver se o médico está acumulando devidamente. Isso é papel de controle interno. Isso é papel de controle interno, que é um órgão de apoio constitucionalmente consagrado ao exercício do controle externo, né? Então, resumidamente, como há essa condições de apreciação da diretoria, eu mudo meu voto. A gente volta àquele entendimento anterior e admite como representação. Doutora Estela. Dito que essa diligência que seja feita junto à DIMOP, ela vai se basear no que existe no CIAP, né? E o que existe no CIAP, a gente tem capacidade de consultar o relator, e foi essa consulta que eu acredito que o conselheiro Alberto fez, e quando ele diz que não há materialidade, é porque não há entre a relação de vínculos suspeitos de acúmulo de cargo, esse servidor mencionado na denúncia. O portal da transparência, ele registra um vínculo desse servidor. E no CIAP, com a base de dados aqui do tribunal, não existe o nome desse servidor dentre os vínculos suspeitos, né? Então, ou se inicia uma investigação muito maior e até com inspeção em loco, o que quer que seja, mas de acordo com a base de dados que existe, dos dados públicos, o servidor teria um vínculo, né? Então, a grande preocupação é de que se abram esses processos de representação de forma unitária para avaliar eventuais acumulações, quando o tribunal já tem uma base de dados gigante de vínculos suspeitos e que permanecem aqui unicamente como base de dados. Eu acho que a grande estratégia é que se estabeleça um procedimento para, a partir dessa base de dados que a gente já tem, essa capacidade de filtrar por município, por unidade, por exercício, todos os vínculos suspeitos. Daqui a gente exclui, lógico, os vínculos constitucionalmente permitidos à acumulação, e os demais, eles têm que gerar processos não individuais de acumulação, mas por município. Até porque o município, para admitir, ele precisa ter uma declaração de não acumulação pelo servidor. Então, ou está havendo uma omissão pelo município, que não está exigindo as declarações, ou está havendo uma declaração falsa por parte do servidor. Então, são vários aspectos que podem até desencadear consequências criminais. Essa estratégia de abrir representações individuais, né, como posto pelo próprio conselheiro Rodrigo, eu acredito que seja um retrocesso, principalmente pelo estágio que nós nos encontramos hoje, com essa possibilidade de filtrar essa informação a partir da base de dados do CIAP. Então, só uma contribuição sobre esse aspecto para o crescimento. Veja só, estou querendo fazer um voto médio para a gente tentar resolver. O Alberto, pelo arquivamento. A conselheira Renata, pela diretoria, fazer o levantamento. E o Ministério Público também, que é importante, e como a doutora Estela colocou, a diligência para que a gente possa fazer. Qual era o que eu acho que ficaria, aí vocês analisam ou então propõem outro. É que a gente teria... O meu voto que é praticamente igual ao da conselheira Renata. Mesmo sentido.
Nesse sentido. Então, mas a gente vai fazer ainda. Seria exatamente, olha, se a gente raciocinou que a diretoria pode dar uma segurança das informações, até porque ainda tem o TCU que pode ser usado, que ainda é muito mais, está muito mais adiantado o sistema dele. Seria um negócio, a gente, da proposta, Alberto, ou arquivar, ou a gente fazer o encaminhamento para a diretoria, com prazo, nesse caso específico, para ele ser simbólico, um prazo, 5 dias, sei lá, uma semana, para ele dar a resposta. Tá? Se ele não tiver certeza do que está dizendo, a gente faria, doutor Estela, a diligência em loco, porque esse é um caso que a gente tem que sair, simbolicamente, a gente tem que mostrar. Essa é eu só quero botar a minha figura da efetividade, só isso. O restante, como vocês quiserem, nós vamos votar. Aí sim fazia diligência, se a gente não tem segurança do que está dizendo. Por quê? Porque esses fatos pode estar tendo isso. Não saiu em lugar nenhum. Puxou aqui, saiu no TCU, não saiu em lugar nenhum. Mas mesmo assim está aparecendo, não custa nada a gente tirar a dúvida, não é isso que vai. Vai lá, o cara vai de volta de manhã, de tarde. Então, um voto, a gente vota. Tem pelo arquivamento, um outro voto, que pelo que foi colocado, seria o levantamento pela diretoria. Caso o achado seja efetivo, volta para o relator, né? Caso não seja, o próprio relator, a gente converter em diligência para tirar a dúvida do que está acontecendo. É um caso, vamos dizer assim, no mesmo município, com três salários. Tem dois votos parecidos. Sim, mas se a gente checou tudo, não tem acusação, é arquivamento, amigo. Se a gente verificou e não tem nada, o que não pode é a diretoria. Eu acho que a gente tem que focar na diretoria. A diretoria tem que dar informação para o relator segura. Chequei no relatório, exposição de motivo, chequei o sistema, não consegui. Não é você fez por segurança. Não chequei o do TCU, não consegui. Aí dá segurança ao relator de fazer o parecer que quiser. Entendeu? Final. A diretoria tem que ter essa obrigação de fazer isso. Acho que todos concordam que não pode o tribunal, não, de uma forma ou de outra, não tomar alguma providência, né? Tem. Então, a gente está mantendo pelo arquivamento. Aqui o voto do Alberto. O outro voto, se quiserem dar é esse que eu estou colocando. O conselheiro Rodrigo é arquivamento, mas comunicação de informação à diretoria. O colegiado entender que é o melhor para o tribunal e o mais efetivo. O do conselheiro Otávio, parecido com o nosso, mas estendido. Exato. Faz uma diligência com prazo. Um prazo para a diretoria. Se fizer, se arquiva o processo. Se não fizer, se instaura um procedimento fiscalizatório, assim que seria um lead case para esse tipo de objeto. Seria o pioneiro de começar a fazer isso. Eu vou dizer que a proposta do senhor, para mim, é muito difícil eu não aderir, viu? É muito difícil eu não aderir à proposta de Vossa Excelência, com esse alargamento aí de verificação. Pelo menos a gente vai ter uma posição do tribunal certa, de uma forma interna ou outra externa. Conselheira Renata. Conselheiro Rodrigo. Só ficou como o presidente ficou da gente determinar. Primeiro encaminhar para a diretoria. Encaminhar para a diretoria, ok. Com prazo. Com prazo. Com prazo. Sem admitir. Sim, aqui é um levantamento. Eu acho que devolver para a diretoria. De vez de eu arquivar, não arquivar. Um é arquivar. O outro é devolver para a diretoria. Você continua o relator. Ela fazer a informação que ela apurar lá. Certo? Caso ela apurou, que você tenha segurança de trazer de volta pelo arquivamento, a gente vai manter o arquivamento. Entendeu? Que você propôs hoje. Caso não tenha fragilidade, a gente vai fazer uma inspeção e logo. Seria isso, conselheiro. Eu entendi o que o senhor Alberto falou aí, que ele trouxe o voto dele. Então, nosso voto é o voto contrário ao dele. Por isso que eu estou dizendo. Então, ele não é jurisdicionado do tribunal. Ele não é jurisdicionado do tribunal. Isso. Concordo. E eu toda vez bato muito nisso aqui. Rodrigo. Bato. Acompanha o senhor presidente. Então fica, o Alberto vencido. Isso. E fica aprovado dessa forma, com essa proposta. Ok? Continua.
Não tendo mais processo em pauta, fica facultada a palavra à senhora conselheira, às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutora Estela, representando o Ministério Público. Mas antes de finalizar, a conselheira Maria Cleide está prorrogando a pauta dela de hoje para a semana seguinte. Aos estudantes de Arapiraca, Da UFAL. da UFAL de Arapiraca, administração pública. Eita, então o assunto é bom, né? É conhecido. Então, parabenizar. O tribunal é um filão, outros concursos tenho certeza que acontecerão. O tribunal é um filão aí, viu? De emprego. E aqui, como hoje estão aqui presentes, aqui eu parabenizar também a escola na pessoa, cadê o diretor? Então, vou levar falta. Vou parabenizar em nome da dona Lídia, só para fazer a intriga, mas de parabéns à escola e a vocês pela vinda e que as visitas elas se repitam, viu? Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Continua a facultar a palavra. Não é só fazer o registro para não dizer que... Então, não tendo mais que queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrado, convocando para a próxima terça-feira no horário regimental.